Salve família! Bem-vindo a Santiago de Cuba. Tô aqui no extremo oriente da ilha, mas o meu plano é ir para uma outra cidade mais oriente ainda, quase na outra ponta lá. Se pegar o mar, chega até perto do Haiti, que é Baracoa, né? Aqui em Santiago de Cuba, se você assistiu o episódio anterior, vocês viram que eu e a Lana a gente se dividiu por alguns dias, né? Então eu vou para Baracoa sozinha, enquanto ela vai para outra cidade de Cuba sozinha também. Aí vão ter dois vídeos separados, um vendo a minha perspectiva nessa outra cidade aqui, famosa Baracoa, e Lana vai ver outra cidade cubana. Para chegar até aqui na rodoviária, a gente estava lá na nossa casa de família, e aí a Griselda, que trabalha lá, chamou um amigo dela que tinha uma carretinha dessas chinesas elétricas, né? A gente já tinha visto bastante em Havana fazendo como se fosse um transporte público através dessas carretinhas elétricas, e agora você costuma ver elas por toda a ilha, né? Elas são chinesas e dá uma diferença muito brutal, assim, porque elas são extremamente silenciosas, né? Elas são elétricas. A gente combinou um valor aí de 200 pesos para vir pra cá, dá mais ou menos uns 6, 7 reais. A única coisa que ele pediu é para fazer o pagamento adiantado, para quando chegar aqui não ter nenhum problema com a polícia. Aí foi de boa. Cheguei agora aqui no terminal da Via Azul, e a passagem até Baracoa, que está umas 5, 6 horas daqui, vai ser $15. Vambora! Enquanto eu esperava o meu ônibus, conheci dois espanhóis na rodoviária. Pareciam ter entre 60 ou 70 anos. Estavam fugindo do frio inverno na Espanha. De acordo com um deles, já vieram muitas vezes para Cuba. E na opinião deles, Baracoa é um dos melhores lugares para se isolar em Cuba com calma. Seus nomes, Javier e Javier. Quando falei que era brasileiro, me perguntaram sobre o Lula e sobre o Bolsonaro. Papo vai, papo vem, e eu descobri que um deles trabalha com agronomia na Espanha. Então perguntei o que eles achavam do sistema agrícola praticado em Cuba. A resposta foi clara: um desastre. E aí começou a me explicar como ele via todo o processo. É como se o agro ainda estivesse nos anos 90. Os agricultores precisam vender 90% de tudo que eles produzem ao Estado, que fica encarregado de fazer a distribuição do alimento pela ilha. Até aí, me parece em linha com um sistema socialista que busca igualdade e abastecimento da maioria dos pontos comerciais de alimentos que são estatais. O problema é que, na prática, faltam muitas coisas para ter eficiência nesse processo. O primeiro é o combustível. Como o vira e mexe está em falta, não é possível distribuir todos esses alimentos produzidos. Nesse processo, muitos dos alimentos frescos não chegam nas mãos da população e por vezes acaba até mesmo estragando em alguns dos armazéns. O segundo é o maquinário, que ainda é muito antigo. Quando aconteceu a Revolução em 1959, praticamente todos os tratores e equipamentos agrícolas eram dos Estados Unidos. Então, para fazer a manutenção de todo esse equipamento, era necessário importar peças dos Estados Unidos. Quando esse comércio foi interrompido pelo bloqueio norte-americano, Cuba se aliou com a União Soviética e começou a trocar todo esse maquinário. Tratores, irrigadores, agrotóxico, tudo nessa época começou a ser trocado por material soviético. Em 1990, com o fim da União Soviética, ficou difícil manter esse equipamento de uma hora para outra atualizado, ou mesmo conseguir peças para manutenção. No interior de Cuba, ainda é normal ver fazendeiros cubanos arando a terra com carros de boi. Se for para autossuficiência ou para manter alguma tradição na hora de plantar, não me parece um problema. Mas não podemos nos esquecer que a maioria das fazendas cubanas estão produzindo alimentos para o Estado, ou seja, para a população de uma ilha que tem por volta de 12 milhões de pessoas em 2023. Nesse caso, talvez a produção através do arado de boi e tratores antigos não acompanhe o crescimento populacional e o consumo alimentício no país. O terceiro são os métodos de pagamento do Estado. Os produtores fazem o trabalho de plantar, de colher e deixar com o Estado, mas os pagamentos costumam ser baixos frente aos valores praticados nos mercados da ilha.
e às vezes demorados. Quando acontece uma crise, os produtores podem receber com atraso. Isso dificulta o poder de compra para recursos como remédios e até os próprios alimentos. Também interfere não só na qualidade de vida dos produtores, mas também na eficiência da produção. Vale lembrar que essa é uma análise de uma pessoa que conheci enquanto esperava um ônibus. Mas de fato, me parece um relato bem condizente com a situação que acredito ver e interpretar, principalmente analisando os contextos históricos e olhando um pouco os mercados de alimentos que estão ao redor da ilha. Mas a parte disso, é sempre bom ter senso crítico. Como toda história, não podemos dizer que é uma verdade absoluta. Poca cosa, pues solamente hablo en español, pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yankee, go home. El inglés que yo tengo es muy escaso. Es un inglés de mister y jalón, pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee, go home. Estamos nos últimos trechos aqui do caminho, né? E agora o ônibus está fazendo um trajeto que eu não estava esperando fazer aqui em Cuba ainda, né? Que é subir e descer uma serra. A gente está subindo uma loma, o ônibus só subindo, para depois descer. E aí é legal que o visual vai mudando, a gente vai tendo uma outra perspectiva de Cuba, né? O motorista parou numa vilinha aqui e aí começou a entrar os vendedores, né? Vendendo comida, banana e tal. Aí tinha uma vendedora vendendo essas barrinhas aqui de chocolate, cara. Comprei 3 barrinhas dessa por 100 pesos. Daí uns 3,50, alguma coisa do tipo. Fui comer cacau puro. Cacau puro, que delícia, que delícia. Muito bom. Entre tus brazos descanso en tu amor, procuro nunca soltarlos, recordando siempre tu calor para nunca de mí desatarlo. Eres el más humilde sentimiento, aquel que me acaricia. Eres mi calma y mi tormenta, por el que mi alma se desliza. 6 horas depois, cheguei aqui em Baracoa, finalmente, finzinho de tarde. Agora tem que achar aqui a hospedagem que eu reservei pelo Airbnb, que é uma casa também de cubano, já nos formatos aí que vocês conhecem. Vou andar um pouquinho aqui no centro e também procurar alguma coisa para comer, porque eu tô varado.
Acabei de achar aqui, ó. Essa aqui é a hospedagem que eu vou ficar aqui no Airbnb. Ó, aqui tem uma área de TV, hospedagem, na parte da casa. O bom é essas fotos que sempre rolam em Cuba, cara. As fotos de família. Parece tudo casa de vó. Vou fazer o tour pelo Airbnb aqui, ó. Esse aqui é o quarto que eu vou ficar. Tem um armário, tem um ar-condicionado aqui, que é o mais importante. Decoração de Paris, por que não? Aqui tem um banheiro. Oh, curioso. A cortina e o chuveirinho. Do jeito que eu preciso. E o valor achei em conta também. Aqui foi R$56 a diária e o quarto tudo pra mim. Se eu tivesse com a Lana ia ficar tipo 22, 23 pra cada. Tem uma área de cozinha. Ai, aqui tem tipo um terraço também, né? Olha. Da hora a vista. Tem um bar ali. Será que pode subir? Eu vou subir. Ai, dá pra ver a cidade de cima, ó. Bem-vindos a Baracoa. Esse navio aqui foi uma das surpresas que eu tive quando cheguei aqui. Eu não sabia que tinha nada do tipo. E olha que visual irado. Aqui a gente tem um navio atracado gigante. E lá no fundo, a Loma de Yunque, que é essa montanha famosa aqui da região. Inclusive tem trilha pra lá, mas eu precisaria de mais tempo para subir, então não vou, infelizmente. Mas é legal curtir todo o visual daqui, assim, essa montagem, sabe? Se você procurar pela cultura indígena em Cuba, pode ser difícil encontrar muitas informações. O que de fato sabemos é que há mais de 500 anos atrás, viviam nessas terras algumas etnias indígenas. E os que mais se tem relatos são os povos taínos, que imigraram da Venezuela há centenas de anos atrás e aqui começaram a criar suas raízes. O povo taíno foi a primeira etnia a cultivar e fumar tabaco. E essa é uma das tradições que os cubanos levam como parte importante das suas raízes até os dias de hoje. Não é à toa que o charuto cubano é famoso por ser o melhor charuto do mundo. Em 28 de outubro de 1942, Cristóvão Colombo invadiu Cuba pela primeira vez. E foi justamente por esse pedaço de terra que ele chegou, que hoje conhecemos como Baracoa. Os espanhóis se interessaram pelo tabaco e pela posição estratégica da ilha de Cuba. E é aqui que começaram os problemas de Cuba. Nessa terra foi fundada a primeira vila da invasão. E a prova disso você pode observar até nos dias de hoje, na igreja principal de Baracoa. A cruz que Cristóvão Colombo usou para a fundação da primeira vila ainda está lá.
não é uma réplica. O resultado disso, nós brasileiros já estamos familiarizados. Extermínio indígena e trabalho forçado para carregar os navios espanhóis de tabaco. Como o plantio do tabaco requer muito cuidado e atenção, logo a mão de obra indígena não foi suficiente para a demanda espanhola. E foi assim que começaram a atracar os primeiros navios de escravizados vindos da África. Em 1791, com o início da Revolução do Haiti, onde os escravos se rebelaram, muitos colonos espanhóis fugiram para Cuba com a intenção de plantar cana-de-açúcar. E durante muitos anos, esse foi o maior motivo de imigração e exploração das riquezas de Cuba. E pensando em todo esse contexto, a minha maior dúvida é: será que ainda existem descendentes dos indígenas taínos vivendo aqui em Cuba? O que será que ainda existe dessa cultura? Esses questionamentos me trouxeram até Baracoa. Olha o ponto de ônibus de Baracoa aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carroças esperando o povo aí para organizar. Essa carroça aqui, tem bastante por aqui. Esse que temos aí, uma estátua do principal invasor. Eu descobri que nessa região aqui tem um museu arqueológico e também parece que é um cemitério indígena aqui dessa região aqui do povo taíno, né? Então, vou tentar encontrar aqui para ver como que é esse lugar de perto. E parece que dá para ir andando aqui da cidade, né? Então, seguimos caminhando aí à procura. Olha. Dominó tá agitado ali. E tome ladeira pra subir. Vamos ver se lá de cima a gente consegue ter uma vista legal da cidade também. Ah, exatamente aqui que eu ia chegar. Museu Arqueológico Cueva El Paraíso. A seta tá mandando pra essa entradinha aqui. Vamos passar no quintal do povo aqui. Pô! Esse galo aí. Buenas. ¿Qué tal? ¿La cueva está abierta ahí? Que es inherente a todos los descendientes de las diferentes. O Araguaco, es que se le dice taíno en el Caribe y arahuaco en la parte continental para diferenciarlo, porque cambió todo su contexto cultural cuando llegaron primeramente a Puerto Rico, porque por ejemplo en Guadalupe todavía se mantuvo el nombre de arahuaco, pero taíno es una palabra que cuando se traduce quiere decir gente de paz, ¿sabes? Gente de paz. Sí, entonces pacífico, pero genéticamente son arahuacos. Y por eso hoy en día también en Baracoa hay muchas personas con rasgos fenotípicos que te lo puedo tropezar en la calle, que son similares a nuestros antepasados. Y además de que ha quedado algo de la raza, pero ha quedado algo de su cultura, costumbre y tradición, ha quedado muchas cosas de la lengua. Tenemos una comunidad autóctona que ha sido declarada en 1996 como una zona portadora de tradiciones indígenas. Se llama La Ranchería. La ranchería, cuando se traduce, quiere decir, es como un pueblo que tiene muchas casas de hoja de palma y madera. La ranchería. Sí. Entonces ahí todavía vive un cacique, está el cacique, se llama el cacique, la esposa, y todos ellos tienen una vida muy típica, muy diferente a lo que pasa en Cuba. Por ejemplo, ellos todos son familia, los matrimonios es entre ellos, no se casan con nadie más de afuera.
Ellos tienen, entre ellos no hay un concepto eso de dinero, no, ellos es como una gran familia. Ellos se redescubrieron en el 1996 por parte de la Nación Taína de las Antillas, una organización internacional que se dedica a demostrar al mundo que a pesar de muchos siglos de coloniaje y explotación, han sobrevivido muchos descendientes en todo el Caribe, no solamente en Cuba, en Puerto Rico, Dominicana. Cuba en un momento, muchos investigadores negaron de que la cultura cubana estuviera enriquecida y representada por los elementos que fueron transmitidos por nuestras culturas indígenas. Ellos decían de que realmente la cultura cubana fue el proceso formador de la cultura cubana está inicialmente emparentado entre la cultura africana y la española, y eso no fue cierto. Entonces se ha demostrado científicamente en los últimos tiempos que la base de la cultura cubana está en las culturas aborígenes, pero para eso hay que venir al llamado o el oriente profundo, que es el oriente en las montañas donde realmente viven esas personas que son los testigos, que existen los testigos reales de esa presencia indígena en el pasado. Se conoce, tiene dos nombres. Para los taínos era un mortero ritual, pero los investigadores le llaman el ídolo del tabaco. Ídolo de tabaco. Sí, con esta pieza se hacía una ceremonia al final de la llamada estación seca, quizás a finales de agosto, principios de septiembre. Una ceremonia para agradecer a los dioses, sobre todo todos los buenos que había acontecido en la comunidad. Y también para pedirle a los dioses la lluvia, que necesitaban la lluvia para poder poner las semillas en la tierra, que era importante para asegurar la comida en el futuro. Entonces, en cambio de que el dios permitiera la lluvia, ellos le iban a ofrendar una fiesta que se llama el areíto. Eso se le llamaba antiguamente una fiesta de adulación a los dioses. Ese areíto es donde toda una semana ellos cantaban, bailaban, tomaban la chicha, hacían fiesta, porque esa fiesta era para honrar a los dioses, para que los dioses permitieran la lluvia y que no se rompiera el ciclo de la producción. ¿Ves? Por eso es muy importante el agua, porque el agua es uno de los elementos que componen el proceso para la economía. Si no hay agua no puede haber planta, y si no hay planta no puede haber fruto, y si no hay fruto no puede haber alimento para los taínos. Los taínos, primeramente, es el tamaño. Para un taíno de origen arahuaco, el tamaño promedio de un hombre es de 1,55 m y la mujer 1,47 m. Aquí este está en posición fetal, es una posición típica usada por ellos en la época precolombina, porque ellos consideraban de que como han llegado a este mundo van a regresar. Pero el elemento antropológico más representativo, y es el primer elemento que hay que tener en cuenta para identificar lo que no que pertenece a otra cultura, es que ellos se deformaban el cráneo. Es una deformación craneal que se llama deformación fronto-occipital tabular oblicua, y que consistía que cuando el bebé, antes de cumplir el primer año de vida, la madre le colocaba una pequeña tablilla de madera en la parte frontal, atada a una cuerda que poco a poco lo iba desplazando el cráneo hacia atrás. Todo esto esto se terminaba todo el proceso después del niño cumplir su tercer año de vida, que se retiraba, pero ya la parte frontal estaba aplanada, y esto se hacía como símbolo de belleza, como para mejorar un poco su gusto estético. En muchas civilizaciones del mundo existen diferentes formas de formarse el cuerpo. Los cementerios lo hacían, buscaban siempre las cuevas en la parte más alta, y que siempre desde esas cuevas se podía ver el mar, porque según la mitología se dice que el mar y los peces surgieron a partir de los huesos del primer humano arahuaco que ha muerto. Claro, es algo mitológico. Ahí está el mar. Como que lo dejaban sin enterrar. Dejaba sin enterrar. Sí, no abrían huecos, lo colocaban en una esquina, le ponían sus ofrendas y se iban. Qué vista, ¿eh? Sí, una vista panorámica de Baracoa.
Porque era muy común que los países colonialistas mandaran a investigar quién eran los que vivían en sus territorios, porque bueno, ya después que Cristóbal Colón ha llegado a España, ha sido declarado tierra de España. Entonces ese padre catalán que se llamaba Ramón Pané, lo mandaron para poder determinar cómo vivían, quién eran sus dioses de esas personas, mucho antes de la conquista. Entonces el padre catalán quizás fue una de las personas que hizo antropología sin saberlo, y que tampoco sabía de que eso lo iban a utilizar como un instrumento de exterminio, porque el resultado final de todo esto fue de que demostró de que tenían muchos dioses y que había que cristianizarlo, y esa cultura había que desaparecerla, o ponerla como esclavo, o los llamados encomendados del rey. Entonces, Ramón Pané estuvo en esos 15 años asistiendo a todas las actividades, escribiendo, pudo definir quién eran sus dioses, pudo definir elementos de su cultura, de su costumbre, de sus tradiciones, y él escribió todo. Hoy en día, en España, en Sevilla, están los documentos originales que se llaman Relación acerca de las antigüedades de los indios. Pero en los años 80, una cubana que ha ganado un premio tuvo oportunidad de hacer una revisión bibliográfica en los archivos de India, que es como se conoce ese lugar, y tomó muchas referencias que tenía que ver con Cuba, y se han publicado libros, que es lo que ha llegado a nuestros días, que podemos ver esas referencias acerca de cómo era la vida del taíno espiritual, porque nosotros podemos reconstruir parte del pasado de sus restos materiales, pero su forma de pensar no sabemos, porque es muy complejo. Pero hay elementos de la cultura material y de la cultura espiritual, cuando lo uno los logra, puede establecer ciertas hipótesis, puede tener una correlación uno con otro. ¿Por qué? Porque aparece un ídolo, ¿sabe? Un dios, y ese dios, pero dice Pané que el dios, él dibujó también, con este que hacían una ceremonia, o este servía para proteger tal actividad. Y por eso se ha ido uniendo el eslabón de la cadena hasta lograr una conceptualización mejor de los elementos que forman parte de la superestructura y del conocimiento espiritual de los taínos. Esse pôr do sol que eu vou me despedindo de vocês por hoje, e a gente se vê aí no próximo episódio, viajando por Cuba, esse país tão emblemático da América Latina. Aquele abraço.